Boa noite, hoje é o Monarca em Pauta, traz o tema saúde de novo aqui conosco. Nós convidamos o psicólogo especialista em terapia cognitiva comportamental, Dr. Fernando Elias José, que veio conversar com a gente a respeito de como se preparar para os concursos. Boa noite, doutor. Bom tê-lo aqui. Boa noite, Jorge. Eu que agradeço o convite para poder estar conversando um pouco sobre essa questão de preparação para concurso público. Que maravilha. Bom, eu marquei aqui 18 perguntas. Eu não sei se a gente vai conseguir falar tudo isso, né? Mas eu acho que a primeira e mais importante aqui para a gente se situar é, enfim, no que consiste a preparação emocional para provas, para concursos? A preparação emocional, na verdade, ela faz parte de toda a preparação que o candidato necessita para um concurso público, para um vestibular ou para uma prova. Eu classifico que a questão de preparação, preparação para concurso, ela se divide em três partes: na preparação técnica, na preparação emocional e um pouquinho de sorte. Eu acho que se o candidato estiver tecnicamente bem preparado, ele estiver emocionalmente bem preparado, com certeza a sorte vai poder contribuir bastante na hora da realização da prova. A preparação emocional, ela é o candidato poder se conhecer, saber quais são suas limitações, trabalhar com suas ansiedades, com seus medos, poder buscar informações de que forma ele trabalha, de que forma ele funciona emocionalmente. Para a partir daí, ele poder também construir a questão de conhecimento técnico que ele precisa para o concurso público, né? A gente vê isso o quê? Mais saliente naquele jovem que vai fazer o vestibular ou à medida que a gente vai avançando na idade isso fica mais saliente? Ele é comum, né? Tanto o jovem que vai fazer vestibular quanto o concursando hoje em dia da área de direito, de ensino fundamental, ensino médio, ele tem um nível de ansiedade elevado pela questão da quantidade de pessoas que estão no mercado buscando uma vaga, né? Que a cada dia que passa eles estão mais qualificados, as pessoas estão mais preparadas para isso, da mesma forma que o jovem também tem enquanto preparação para vestibular, né? O que a gente nota de diferença? É que o jovem, muitas vezes, por se conhecer menos, ele tem um pouco mais de dificuldade de lidar com essa ansiedade e com esses medos da hora da prova. Coisa que o adulto já tem um pouco mais de facilidade de poder estar lidando com essas ansiedades, com esses medos, pelo fato de se conhecer, né? Então essa preparação, voltando à questão da preparação, a preparação emocional nada mais é do que você se autoconhecer e trabalhar com as suas potencialidades e os seus limites para poder fazer todo esse processo de construção do conhecimento. Isso tem uma relação com medo? Sim. Passa pelo medo isso? Passa pelo medo da não aprovação, passa pelo medo de não conseguir aprender, passa pelo medo, pela concorrência das pessoas, existem muitas pessoas em volta, então talvez eu não tenha condições de passar, né? Ou seja, o sentimento, um dos sentimentos que norteia essa trajetória e esse caminho do concursando é o medo, é um dos, né? Tem vários outros. Então, por quê? É um momento que requer muita dedicação, né? É a questão que você precisa ter disciplina, você precisa ter objetivos claros, você precisa estar extremamente dedicado àquilo que você está buscando para poder fazer. E isso tudo gera medo, né? Se fosse parar e pensar, tira de um concurso público, leva para a vida normal de uma pessoa. Naturalmente isso geraria um certo medo, né? Vou trocar de emprego, vou comprar uma casa, vou comprar um carro, trocar de namorada, ou conhecer uma pessoa nova, isso naturalmente vai te gerar uma ansiedade e um medo. Por que não a questão de ser colocado à prova de alguma coisa em função de uma preparação para um concurso público não traria medo? Sem dúvida, vai trazer um medo que, na verdade, ele precisa aprender a lidar com ele. Ele aprendendo a lidar com ele, sem dúvida nenhuma, ele vai estar mais apto a adquirir mais conhecimento, ele vai estar mais apto a construir esse conhecimento para poder buscar a aprovação e toda a trajetória que é preciso nessa caminhada de concurso. O doutor tem mais de 10 anos, né? Já trabalhando com essa Sim. parte de analisar essa questão do concurso e tudo mais. Quais são os principais desafios que os alunos eles vivenciam na prática na hora de se deparar com essa ansiedade, esse medo, essa questão dos concursos? O grande desafio, emocionalmente falando, é eles superarem as crenças negativas que eles têm, né? Existem crenças, cada um tem crenças negativas a respeito do grau de dificuldade do que é um concurso público. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente pode observar a questão de crenças negativas vinculadas a elas, algumas distorções da realidade, ou seja, as pessoas acabam potencializando um grande medo do que é um concurso público. A prova, ela é
aquela situação naquele momento e ela potencializa, ela faz disso um grande receio, um grande medo. E isso faz com que ela tenha dificuldade de enfrentar a prova, de enfrentar a construção do conhecimento, como eu digo. Eu coloco muito a questão assim, de que você tem 3 possibilidades para poder construir um conhecimento. Você pode construir um conhecimento de palha, você pode construir um conhecimento de madeira ou você pode construir um conhecimento de alvenaria. Aqui eu faço uma analogia com a história dos 3 porquinhos, né? O candidato é aquele que leva o concurso ou se prepara de uma forma que acha que não, tá fácil, tá tranquilo, eu vou chegar lá e vou conseguir, provavelmente não vai ter grande sucesso. O candidato que vai com um nível intermediário de conhecimento, tanto emocional quanto técnico, e constrói de madeira, em muitos momentos ele raspa ali na hora, ele acabam sobrando ou faltando algumas questões, como eu costumo dizer. Os candidatos me dizem assim, faltou apenas uma. Numa prova de 100 eu digo, não, te sobraram 51 para tu acertar uma. Né? Então, ou seja, há um outro olhar nesse sentido. Nós temos muitas coisas, nós temos o estresse, nós temos aquela falta natural de confiança da juventude, baixa autoestima, depressão, outros itens. O que, pela sua experiência, é o mais comum de se encontrar nesse momento que o candidato se depara com essa insegurança de participar do concurso? É muito comum encontrarmos candidatos com níveis de ansiedade acima da normalidade, com transtornos de ansiedade que estão fora de padrão de normalidade. Aliados a esse transtorno de ansiedade, o fato de eles estarem muito tempo com esse transtorno de ansiedade acaba ocasionando uma depressão. E não é incomum encontrarmos candidatos com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. A gente falou de quem vai fazer o concurso, né? E o pai, a mãe, o esposo, a esposa, eles interferem, eles estão ali. Mesmo que eles não digam nada, a gente sente aquela pressãozinha, aquele frio, quando eles vêm fazer a pergunta como é que está indo para se preparar. Qual a dica, doutor, para essas pessoas tão próximas que estão interferindo ali no dia a dia do estudo? É interessante essa tua pergunta, porque é muito comum, às vezes a gente chama as pessoas, olha, vocês estão cobrando demais. Mas eu não cobro nada, eu não fiz nada, eu não perguntei nada, eu só queria saber se tinha cumprido a tarefa de hoje. Só entra de meia hora para dar uma comidinha a mais. Só entra de meia hora. Há um tempo atrás foi o máximo, assim, a situação onde o candidato estava se preparando e a secretária do lar entrava, batia na porta no meio da tarde para perguntar se ele queria um lanche. A mãe pagou o pato porque ele disse que a mãe mandava a secretária do lar bater na porta dele no meio da tarde porque achou que ele não estava estudando. Ou seja, o candidato fica mais alterado em relação a isso, né? A dica básica que eu dou para familiares, para esposo, esposas, irmãos, ou seja, as pessoas que estão acompanhando essa trajetória, é muito poder sentar com o concursando e perguntar de que forma eu posso te ajudar nesse momento que eu sei que não é fácil. E de que forma tu também pode me ajudar, que eu também de alguma forma vou conseguir e vou ficar no teu pé. Né? Então, pai de vestibulando, às vezes chega no consultório e diz, não consegue estudar, não conseguiu estudar, o que eu faço? Aí o vestibulando vem e diz, não, mas eu estudei, eles é que não viram. Né? Então, nós precisamos estar falando a mesma linguagem entre família e candidato. Porque no momento em que nós estivermos falando a mesma linguagem, a coisa tende a diminuir o nível de cobrança. Porque o candidato não vai se sentir cobrado e a família vai se sentir respondida nas suas ansiedades e nos seus medos. Porque senão fica com o candidato, ele me cobra demais, e fica a família dizendo, mas eu só quero ajudar, ou seja, aí fica aquele impasse. Na medida que se conversa e se estabelece um objeto comum, a tendência é que diminua esse nível de cobrança e automaticamente o candidato possa desenvolver melhor o seu estudo. E aquela ideia de que a gente vai fazer um concurso, depois faz outro para pegar confiança, achando que isso vai nos deixar preparado, funciona na prática mesmo? Se tiver na mesma linha do edital, que é a regra básica de todos os concursos, onde determina a matéria, onde determina todo o funcionamento, vai funcionar. Se você for fazer concursos aleatórios no intuito de treinar somente, você provavelmente pode somar frustrações e não conquistas, porque cada concurso tem um edital, cada concurso tem uma linha de pensamento, tem um conteúdo programático específico. Então, se não estiver nesta mesma linha, é bem possível que você some frustrações e não adquira experiência. Isso eu sou aquele caso, bem prático exemplo, assim, eu trabalho das 8 às 8.
considerando a hora que eu tenho que chegar em casa. Eu chego em casa, eu tenho que dar ainda uma atenção para o meu filho. Como é que eu vou fazer para estudar? Aí depois eu tenho o marido, tenho essa pressão. Doutor, tem alguma sugestão de como é que eu consigo desenvolver melhor esse meu tempo para não ficar ainda mais inseguro pela falta de tempo de se dedicar tanto ao estudo? Você vai aí ter que trabalhar muito com a qualidade do seu estudo e não com a quantidade de tempo que você vai precisar para um estudo, né? Porque algumas pessoas que se dedicam exclusivamente ao estudo acabam tendo 8, 10 horas do dia de estudos, não necessariamente conseguem ter uma qualidade de estudos que talvez uma pessoa que tenha toda essa carga de horário de trabalho, mais família, mais tudo, tenha num final de semana uma qualidade. Então essa pessoa precisa primar pela qualidade do seu estudo. Tem uma boa qualidade que você tranquilamente vai demorar um pouco mais de tempo, sem dúvida, mas você vai conseguir alcançar e chegar e atingir a quantidade de estudo necessária para poder ter a aprovação. E nessa parte, vamos dizer que nosso tempo não é suficiente para isso, né? Me dedico mais a essa questão do edital ou faço uma leitura mais dinâmica, mais genérica de tudo? Se está claro qual o concurso que eu quero, se dedique mais ao edital. Se não está claro, num primeiro momento, qual o concurso que eu quero, pode fazer uma leitura mais abrangente, mas resgate os editais, resgate os concursos e foque. Quanto mais focado tiver o seu estudo, quando o seu objetivo estiver mais claro, mais facilidade ele vai ter de poder estudar e de adquirir esse conhecimento e construir todo esse conhecimento necessário para poder passar. E naquela semana das provas, adianta a gente se dedicar ao estudo, ou é melhor descanso? Não, na semana anterior da prova, não mude sua rotina em hipótese alguma. Você não vai adquirir conhecimentos nessa última semana, você precisa revisar algumas coisas nessa última semana. Tudo aquilo que você tiver com condições de usar a sua memória recente, ou seja, aquilo que você leu num curto espaço de tempo, então você vai lá e vai utilizar a sua memória recente para poder colocar em prática. Agora, resolver pegar um livro de 600 páginas e achar que na última semana ele vai conseguir, não vai conseguir. Então, não mude sua rotina em hipótese alguma, muito pelo contrário. Diminua um pouco o seu ritmo, para na hora da prova você estar 100% para poder fazê-la. E fico em concentração ou posso pegar um cineminha? Anteriormente à prova? Pode pegar um cineminha, deve pegar um cineminha, porque na verdade isso vai fazer com que tire o foco do seu pensamento e da sua ansiedade. A única recomendação que eu faço em véspera de prova é não faça nenhum tipo de exercício físico em demasia, se caso você não estiver acostumado a fazer. Não faça nenhum uso abusivo de álcool, ou melhor, nada de álcool na véspera de prova e nada de orgia alimentar também, porque você não dorme e automaticamente no outro dia você vai ter um péssimo dia para fazer a prova. Mas distração sempre, importante para poder tirar o foco daquela ansiedade, daquele medo de prestar a prova. Doutor, a gente está chegando ao final do programa. Quais as dicas que a gente pode deixar nesse nosso bate-papo aqui? Aqueles que agora estão se preparando, aliás, é época de muitos concursos, aliás, praticamente agora sempre é época de algum concurso, mas enfim, nessa época do ano especificamente. Primeiro foco, a primeira dica passa exatamente pela questão do foco. Você tem que ter foco, objetivos claros, determinação para que você possa chegar lá, né? Ter garra, porque não é uma tarefa fácil, né? E se conhecer, saber quais são os seus limites, as suas questões positivas e negativas e aprender a lidar com essa emoção. Uma construção de um conhecimento não é simples. É isso que as pessoas precisam entender na preparação de um concurso. Tem o lado bom, salário, estabilidade, ok, mas tem um outro lado que é a dedicação, a determinação e a disciplina de um bom estudo. Isso é fundamental para a aprovação em qualquer concurso. Dr. Fernando Elias José, bom tê-lo aqui no Almanac em Pauta. E eu que agradeço pelo convite, fico à disposição para eventuais necessidades. Ok. Obrigado pela sua audiência, por nos acompanhar nesse Almanac em Pauta. Fique conosco, nós voltamos no nosso próximo programa aqui na TV Urbana.